O homem vai ter trabalho, meus amigos, já vai ter muito trabalho para acertar essa defesa do Botafogo. Seja bem-vindo, Arthur Jorge, e seja bem-vindo com um choque de realidade na Libertadores da América. Não será fácil, todo mundo sabia disso, mas a nossa defesa entregou. Não tem jeito. E a gente vai falar sobre como o Arthur Jorge vai ter que trabalhar, vai ter que mexer contratação nesse momento. É difícil, só para a segunda janela, mas o Botafogo precisa pensar e muito, até porque ontem, depois de voltar da delegacia de polícia, o John Textor falou sobre a zaga e não estava nada satisfeito, meus amigos. Que bom, né? Que bom que não estava nada satisfeito. A gente vai falar sobre isso e muito mais depois da vinheta. Bom, meus amigos, minhas amigas, como vocês estão vendo, o Botafogo me deixou até doente, né? Um jogo tão apático, um jogo tão abaixo da crítica, né? Em termos de criatividade, em termos de marcação. Rapaz, peguei aqui, não sei nem o que é isso aqui, se é gripe, se... Bom, espero que passe logo, né? Tô aproveitando, agasalhado e tomando um solzinho aqui para ver se expurgo, né? Se souber de alguma coisa, ó, já bota nos comentários para ajudar aqui o GG que tá precisando. Preciso da voz, né, cara? A gente trabalha com a voz. Ainda bem que eu não trabalho com os pés, nem com marcação, porque assim, a culpa não é minha, né? Ontem o Botafogo estreou muito mal na Libertadores da América e as pessoas até... Ô, Guilherme, mas para pensar, 40 mil, mais de 40 mil pessoas... Novo treinador olhando a partida, 3-1 de novo, olha as coincidências com o Luiz Castro. Ah, galera, eu vou falar pra vocês que eu já abandonei esse negócio de superstição e tal. Eu quero Mentira, abandonei nada, mas enfim, é o tipo de coincidência que não vejo correlação, né? Eu acho que o Botafogo apresentou ontem foi um futebol muito pobre e muito parecido com o que ele já vinha apresentando em alguns momentos, mas isso ficou mascarado primeiro pela fragilidade dos adversários. Quando o adversário era mais forte, a grande verdade é que a gente conseguiu, com um time, uma zaga bem postada, dar conta do recado. Marçal é muito melhor na marcação, apesar de ser de vidro, né, do que o Hugo. Isso que eu ontem falei na live. O Hugo, para mim, um dos pontos fora da curva aí, ofensivamente falando, mas defensivamente o primeiro gol nasce mais uma vez, uma bola nas costas, coisa que todo mundo vinha falando, mas a linha defensiva do Fábio Mathias, e aqui não estou criticando o Fábio Mathias, colocando ele como culpado de tudo isso que aconteceu, não, ele ontem foi vilão, e ele assumiu isso na coletiva, que a culpa realmente foi dele, porque tudo que passa, todas as decisões passam por ele, então assim, ontem escalou o Botafogo, um Botafogo que não tinha muita opção. Sem o Marçal tem que ser o Hugo. O Damian Soares, suspenso, ele não quis arriscar com o Rafael, que está voltando de quase um ano aí. Botou o Matheus Ponte, que em outras partidas tinha feito um bom jogo, nota 6. Mas ontem foi um desastre, né? A grande questão é que o nosso lado direito, com o Matheus Ponte e Lucas Halter, são dois jogadores sem maturidade. São dois jogadores que ainda estão muito crus para jogarem um torneio tão pegado como é a Libertadores. E aí a gente jogou diante de um adversário que, por mais que não seja um primor técnico, tem um treinador inteligente do outro lado, que soube fazer aquilo que o Bragantino não soube fazer. Explorou as deficiências que todo mundo, até uma criança de 3 anos, sabe que a linha de zaga do Botafogo joga adiantada e não tem velocidade para fazer a cobertura, né? E aí a questão do Danilo. Ontem o Fogão Net colocou que o Danilo teve sentiu uma dor, tal, por isso não foi escalado. Não consegui essa confirmação com o pessoal do Botafogo, porque sinceramente eu achei um absurdo o Danilo não jogar. E a única justificativa para o Gregor entrar no lugar do Danilo, que é um cara que já vem no ritmo de jogo, tem uma pegada de marcação muito maior, poderia ter jogado até de zagueiro, né? É realmente ele ter sentido algum incômodo, né? E aí o Botafogo, querendo ou não, já jogou aí sem 3 jogadores importantíssimos nessa espinha dorsal defensiva. Danilo, Marçal e Damian Soares. Então, realmente ficou um Botafogo aberto, exposto, indefeso. Essa é que é a grande verdade. Totalmente indefeso. É a primeira rodada da fase de grupos. Primeira rodada de 6. Tem nada acabado, já era, tal.
o Botafogo vai começar do zero agora na sexta-feira. Um novo treinador, uma nova filosofia, começa um trabalho visando a partida contra a LDU. E o Botafogo, nesse momento, vai precisar de bons resultados a curto prazo. Hoje eu vim conversando com um amigo meu, né, vindo aqui para o centro do Rio, e ele até falou, por mais que o Botafogo tenha jogado Libertadores, pré-Libertadores e tal, mas se você observar, ele falando para mim, né, os clubes brasileiros, nenhum deles até agora ganhou. Por quê? Porque os clubes brasileiros, em alguns casos, têm até escalado time misto, reserva, mas mesmo aqueles que colocaram força máxima, eles estão jogando campeonatos bem mais frágeis. São os campeonatos estaduais, enquanto as outras equipes na Libertadores da América já vêm nos seus campeonatos nacionais. E aí eu fui pegar a estatística realmente, como é que são as primeiras rodadas dos times brasileiros na Libertadores da América. A maioria não vence, porque ou a maioria está envolvida em finais de campeonato, que não é o caso do Botafogo, tá? Ou realmente os adversários estão num ritmo de jogo melhor, né? Talvez tenha sido o que aconteceu com o Botafogo, talvez não, vocês que vão me dizer. Ao meu ver, o Botafogo dos times brasileiros era aquele que tinha mais chances de vencer, exatamente por estar no clima da Libertadores, né? Todavia, o Júnior Barranquilla conseguiu explorar muito mais as nossas deficiências do que o Botafogo explorar as deficiências do Júnior. Confesso a vocês que eu fiquei sem saber, esse time tem deficiência porque nós não soubemos explorar. Estamos falando de um time, eu já falei isso para vocês, que é quinto colocado no Campeonato Nacional e tinha perdido pro Lanterna fora de casa, jogando com força máxima, né? Eu tenho certeza que o Lanterna não jogou com a linha de zaga totalmente adiantada como o Botafogo vem fazendo, né? Isso tem que mudar. O Arthur Jorge, por mais que seja um treinador com uma veia ofensiva, a missão dele nesse momento, claro, é restabelecer a criatividade ofensiva. O Botafogo não existiu. Eduardo não existiu. Savarino não existiu. Partidas péssimas desses jogadores. Tiquinho Soares deu passe pro gol, a bola não chega, quando chega, chega ruim. Ontem errou muito, errou passe bobo, né? Querendo fazer o mais difícil, podendo fazer o mais simples. Júnior Santos, não é todo jogo que vai brilhar. Ontem teve alguns lampejos, mas foi muito bem anulado. Tinha momento em que 3 jogadores em cima do Júnior Santos e o Botafogo não conseguia fazer com que o jogo fluísse. 3 em cima de um cara, apareceu um livre. Não, aparecia ninguém, cara. Eduardo um fantasma no jogo. O Tiquinho Soares não foi bem e o Savarino nulo. Então, aconteceu quase que a mesma coisa do jogo contra o Bragantino, em que o Tiquinho não estava bem, o Savarino não estava bem, o Eduardo não estava bem, mas o Júnior Santos desequilibrou. Quando isso não acontece, o Botafogo tende a sucumbir. Os jogadores que entraram não entraram bem, a grande verdade é essa. Ninguém jogou nada, essa é a grande verdade. O Botafogo sucumbiu à estratégia perfeita do seu adversário, tem que reconhecer. O adversário foi melhor. Então o Arthur Jorge vai ter que trabalhar e muito o sistema defensivo. E eu acredito no trabalho do Arthur Jorge, falei aqui, é um treinador que tem veia ofensiva? Sim. Um dos grandes ataques da história do Braga em termos de número de gols por jogo, número de pontos por jogo, foi esse Braga do Arthur Jorge. Mas, em compensação, de 63 jogos, o Braga ficou 24 sem levar gol. Então, isso também é um indicativo de que o Arthur Jorge pode dar um jeito nessa nossa zaga. Jogar dessa forma exposta, na altitude contra a LDU, é perder jogo. Vai jogar para perder, é tiro no pé, né? Então vamos ter que armar melhor esse sistema defensivo e, na minha visão, Arthur Jorge, você é o novo treinador, mas o Lucas Halter precisa ainda se desenvolver. O Matheus Ponte precisa ainda se desenvolver. Então não dá para contar com esses jogadores numa partida tão importante como fase de grupos da Libertadores. Jogam a Copa do Brasil, jogam o Campeonato Brasileiro, rodadas iniciais, que estão no elenco, estão recebendo salário, tem que jogar. Agora, a linha de zaga tem que abaixar. O Botafogo não pode permitir essa linha extremamente adiantada. Não dá, não temos jogadores para isso. Não tem nenhum zagueiro veloz nesse time do Botafogo. O mais veloz é o Hugo. Não dá, não dá. Vamos torcer para que na próxima quinta-feira o Arthur Jorge pelo menos conte com mais jogadores à sua disposição. Soares volta de suspensão, Marçal espero que retorne, porque é o titular da posição, apesar de o Hugo estar jogando bem. E o Hugo, galera, o Jefinho não está bem. O Hugo é ponta. O Hugo pode servir muito melhor do que o Savarino como ponta esquerda, porque o Hugo é canhoto. O Hugo é, de fato, um ponta esquerda.
como ponta, não vai ter que se preocupar com marcação tanto como na posição de lateral. Então o Arthur Jorge tem que começar a dar uma analisada nas potencialidades dos jogadores para evitar essa improvisação. Esse negócio de improvisar Savarino na esquerda já deu, né? E o Oscar Romero, vamos ver se com os treinamentos ele consegue assumir a posição do meio campo do Botafogo, porque contar com o fantasminha Gasparzinho tá muito difícil, tá muito complicado. E sobre o setor defensivo, ontem John Textor não gostou nada do que viu em relação ao sistema defensivo, tá? Há quem diga que comparou inclusive as atuações de Vitor Cuesta nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro com a atuação de ontem, né, do Alexander Barbosa. E um dos motivos pelos quais o Cuesta não ficou no Botafogo foi exatamente essa insistência, além das milhões de falhas defensivas, né, essa insistência no cruzamento a meia altura do meio do campo. Isso não faz o menor sentido. De 1000 cruzamentos, talvez um dê certo. Mas assim, não faz o menor sentido o Botafogo ter que depender do Alexander Barbosa para criar jogadas defensivas. Não faz o menor sentido. O Arthur Jorge vai ter trabalho. Agora, a diferença é que é um treinador muito inteligente e que tem um material humano nas mãos. Um material humano que dá para você chegar diante da LDU, que também perdeu, e vencer, né? Então, por enquanto, o grupo D tem as duas equipes que eram consideradas como zebra, como líderes do grupo. O Botafogo, pelo saldo de gols, ocupa a última posição nesse momento, tá certo? As informações, o Arthur Jorge hoje não inicia os treinamentos, amanhã é que o Arthur Jorge vai iniciar esses treinamentos e é claro que o canal Gigante Glorioso estará aqui para fazer toda a cobertura, inclusive da coletiva, da primeira coletiva de apresentação do Arthur Jorge como treinador do Botafogo, tá certo? Eu fico por aqui, meus amigos. Não esquece, finalzinho do vídeo, deixa o like, compartilha aí no seu grupo de WhatsApp. Vocês sabem muito bem, o Gigante Glorioso ficou fora do ar aí por 7 dias. Isso faz com que o engajamento dê uma caída. A gente precisa muito da moral de vocês. Vocês já botaram nome de remédio, planta, já me deram a moral aí nos comentários. Agora eu peço, deixa o like. Se não for inscrito, se inscreva no canal e compartilhe nas suas mídias sociais, nos seus grupos, WhatsApp, Facebook, porque vocês sabem, né? Aqui, acima de tudo, na derrota, no empate, na vitória, é Botafogo. Valeu!